Dando novamente as boas-vindas a todos. Agora, pelo período da tarde, convidamos para a terceira mesa de debates com o tema Lei de Inovações e Contratações Públicas, o professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Fernando Dias Menezes de Almeida. Procurador do Estado de São Paulo, Fábio Augusto Montes. Professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Carolina Mota Mourão. Convidamos como mediador deste painel o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado, junto ao Tribunal de Contas, Luiz Menezes Neto. Queira sentar, por favor. Para as devidas apresentações, passo a palavra ao Dr. Luiz Menezes. Boa tarde. Meus colegas da Procuradoria da Fazenda do Estado, membros do Ministério Público, servidores do Tribunal de Contas do Estado, com os quais eu tenho o privilégio de conviver há mais de 30 anos, senhores policiais, militares, civis, se eventualmente estiverem presentes, minhas senhoras e meus senhores, bom, passo agora a desincumbir-me da tarefa de apresentar os ilustres palestrantes. Começando pela doutora, primeiro as senhoras, fugindo um pouco da ordem, Carolina Mota Mourão, atualmente professora de Direito Administrativo da Universidade Mackenzie, bacharel em Direito pela USP, pela PUC, e Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre de Direito pela Faculdade de Direito da USP, foi procuradora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tem experiência na área de Direito do Estado e Direito Administrativo, atuando principalmente com direito de políticas públicas, arranjos institucionais e inovação, além de pesquisadora do Observatório de Inovação da USP. Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida possui graduação, doutorado e livre docência pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde hoje é professor titular. Tem atuado como professor visitante e em projetos de pesquisa junto à Université de Lyon, França. Foi secretário adjunto da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, entre 2003 e 2006. É diretor administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem mais um predicado, que não consta aqui, filho da professora Fernanda Menezes de Almeida, minha professora, minha colega na Procuradoria. E Dr. Fábio Augusto Dayer Montes, especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Getúlio Vargas de Direito, procurador do Estado em exercício na Subprocuradoria-Geral da Consultoria. Feitas essas apresentações, passo a palavra ao Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Menezes, pela gentileza da acolhida e da saudação, especialmente pela referência à minha mãe. Efetivamente, esse é o ponto que mais me alegra das menções que foram feitas. E é um grande prazer estar aqui. Agradeço ao Tribunal de Contas do Estado por esse convite, aos organizadores desse evento, é uma grande honra, especialmente compartilhando a mesa com a minha querida amiga, professora Carolina Mota Mourão, que já temos, ao longo de tantos anos, trabalhado juntos em muitos projetos acadêmicos, profissionais, especialmente até muitas atividades relacionadas ao tema da nossa sessão de hoje. Ao Dr. Fábio Montes, igualmente atuamos
nesse tema, mais recentemente, num grupo de trabalho, que será referido, naturalmente, nas nossas falas, de que resultou a proposta de um decreto, há pouco tempo, adotado pelo Estado de São Paulo. Eu cumprimento todas e todos os presentes e pretendo fazer, na minha fala, uma apreciação geral, do ponto de vista legislativo, naturalmente, do nosso sistema de inovação tecnológica, para dizer de modo resumido, mas talvez pudesse dizer de modo mais extenso, um sistema de fomento à pesquisa científica, tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, enfim, a inovação é uma das consequências naturais disso que eu acabo de dizer antes. Existiu, num primeiro momento, especialmente nos primeiros anos desse século XXI, uma grande tendência, do ponto de vista legislativo, de se discutir o tema inovação tecnológica. Foi o momento em que surgiu a lei federal, dita Lei de Inovação Tecnológica, dita, digamos, informalmente, né, assim que é popularmente conhecida, a Lei 10.973, de 2004. Nessa mesma época, São Paulo começou a discutir um projeto de lei igualmente sobre o tema, que, no entanto, demorou um pouco mais para ser oficialmente adotada. A professora Carolina e eu tivemos a oportunidade, entre outros colegas, de trabalhar nesse projeto. Grande parte desse texto se deve à professora Carolina. Isso posso dizer como testemunha das partes informais das discussões desse processo legislativo. E, no entanto, demorou, como eu disse, mais alguns anos para ser transformada efetivamente em lei. É a Lei Complementar Estadual 1049, de 2008. Mais recentemente, por iniciativa federal, houve, no ano de 2015, 2016, uma mudança em 2015 no texto constitucional, uma mudança em 2016 no texto legal, essa mesma lei federal que eu já citei. Isso foi fruto de um debate intenso promovido pelo parlamento brasileiro, senadores e deputados participando disso, com diversas instituições de pesquisa de todo o país, Fórum das Fundações de Amparo à Pesquisa, Fórum dos Secretários de Estado de Ciência e Tecnologia. Foi efetivamente um movimento de um debate aberto na sociedade, para entender, 10 anos depois, digamos, aproximadamente 10 anos depois, por que certas ideias contidas nessas primeiras leis que tratavam do tema de inovação tecnológica não eram assim tão efetivas. As mudanças havidas em 15 e 16, portanto, vieram com um sentido de aprimoramento, ainda que tenham sido mudanças extensas em termos de volume, não era, como naquela primeira fase, a introdução de leis onde antes não havia nada. Era já uma questão de aprimoramento. Talvez sem a sistemática completa do que deveria ser, aquilo que nós poderíamos chamar de uma espécie de exercício de avaliação legislativa. Passados 10 anos, o que precisa ser feito para a lei ter mais efetividade? Optou-se, nesse momento, por uma emenda constitucional, que alterou os artigos relativos à ciência e tecnologia para introduzir ali certas diretrizes e, falando muito francamente, depois podem consultar os respectivos artigos da Constituição, não são elementos que tenham vindo a tornar possível algo que antes não fosse. Eu diria, fazendo uma análise política dessa iniciativa, que é muito mais aquela ideia de usar a legislação, e, nesse caso, usar a Constituição, como um estímulo para que a coisa aconteça, como aquela afirmação, eventualmente redundante, mas importante para que os agentes públicos acreditem que aquilo pode ser feito. O que estava na lei, por vezes, já tinha esse sentido. Me lembro das nossas discussões do anteprojeto de lei, esse a que eu me referi, da lei estadual,
que tornou-se a Lei Complementar 1049 de 2008, no âmbito do governo, muitas vezes nós ouvíamos a pergunta, mas o que dessa lei é necessário para que o Estado possa fazer alguma coisa que antes da lei não podia? A nossa resposta, em geral, era, olha, 90% do que está escrito nessa lei, se me pedirem opinião, eu diria, já pode ser feito. Mas, por falta de uma clareza do texto legal dizendo pode ser feito, a inércia das práticas administrativas acaba levando a que não se faça. De novo, esse mesmo espírito, quase que um espírito fomentador da legislação, foi o que regeu a iniciativa de emenda à Constituição. No entanto, essa emenda à Constituição trouxe um aspecto que eu diria que altera um pouco mais substancialmente esse cenário legislativo, ou pelo menos das competências legislativas para a matéria, que foi a introdução de uma regra no artigo 24, que considera, dentre as competências legislativas concorrentes de União e Estados, legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, inovação. O que, falando muito francamente, me causa uma certa perplexidade. Em princípio, é algo que tornou mais aberta a possibilidade de legislar sobre a matéria. Mas vejam que aí existe uma dificuldade inerente ao sistema de repartição de competências brasileiro, que é o critério temático para legislar. Até antes dessa emenda, que é a emenda número 85 de 2015, não existia na Constituição um texto que dissesse quem tem competência para legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. O que não impedia que se legislasse. Porque, na verdade, existe uma sobreposição temática das matérias. Legislar sobre ciência e tecnologia, por um aspecto, é legislar sobre ciência e tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, pode ser legislar sobre estruturas da administração pública. Ao mesmo tempo, pode ser legislar sobre contrato. Ao mesmo tempo, pode ser legislar sobre fomento. Enfim, o recorte temático é sobreposto. E a perplexidade a que eu me referia é que, no momento em que se afirma a competência concorrente dos entes federativos de Estado e União para legislar sobre essas matérias, passa a vigorar a regra de que a União faz normas gerais. E, a pretexto de se fazerem normas gerais, o que nós sabemos da prática legislativa brasileira é uma forte tendência centralizadora da legislação. O que se reflete diretamente nas alterações que essa lei de 2016, isso revela um pouco, enfim, o que os cabelos brancos não negam. De 2016, essa lei foi uma lei que, do ponto de vista da autonomia dos Estados, me parece ruim. Ela até me parece boa naquele objetivo finalístico que quis atingir. Mas a lei vem, em diversos momentos, dizer ficam a União, os Estados, os municípios autorizados a. Ficam a União, os Estados, os municípios autorizados a. E, nisso que eu estou apenas exemplificando pela forma, eu poderia completar as reticências com autorizados a criar empresas para desempenho de atividades, ciência e inovação. Ficam autorizados a celebrar convênios, não sei o quê. Ficam autorizados a fazer parcerias. Ora, não me parece que, a pretexto de legislar sobre ciência e tecnologia, deva a União interferir na autonomia dos Estados para decidir se participam ou não de empresa privada, decidir ou não se criam entidades da administração indireta, decidir se fazem ou não contrato X ou Y de parceria, convênios. Ainda que a norma seja permissiva, ficam autorizados a, o princípio é perigoso. Porque quem tem autoridade, quem tem competência para autorizar, no dia seguinte tem competência para não autorizar. Algo que, desde sempre, os Estados podiam fazer. E que, me parece, devem, em nome da autonomia administrativa dos entes da federação, devem poder continuar fazendo. Aliás, no caso de São Paulo, praticamente tudo isso que a lei federal nova veio a dizer ficam os Estados autorizados a fazer, a lei complementar paulista já autorizava a fazer. Por exemplo, o Estado fica autorizado a ter participação societária em empresas que se dedicarão à inovação. Ou o Estado pode participar de fundos de investimento que reverterão para a inovação. Ou o Estado pode autorizar de entidades que sejam gestoras de parques tecnológicos.
ou o Estado pode compartilhar infraestruturas de pesquisa. Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, naturalmente meus colegas de mesa, se julgarem pertinente, também podem desenvolver isso, ou nós podemos voltar a isso nos debates. Mas apenas nessa visão panorâmica, eu queria marcar esses aspectos. Bastidores políticos dessa discussão. Coisas, eu não sou tão autorizado assim a falar, porque, francamente, participei pouco dessas discussões, mas um pouco que participei, uma audiência pública que houve aqui em São Paulo, uma outra discussão, a tendência era, a maioria dos representantes de outros estados da federação pediam essa legislação, por dificuldades políticas próprias de conseguir nas respectivas assembleias legislativas ou junto aos respectivos governadores que essas iniciativas ocorressem. Então, resolveram facilitar o caminho, conseguindo uma unificação nacional dessas autorizações para fazer. Digamos que o intuito é benéfico, né? Os meios é que são discutíveis. Por outro lado, não nego que, nessa legislação, que é conhecida, o meio aí de ciência e tecnologia acabou apelidando isso de novo marco legal, ciência e tecnologia, no fundo é essa grande emenda à original Lei de Inovação Tecnológica, muita coisa vem ali que aí precisaria vir mesmo por lei federal. Pontua alguns pequenos detalhes que fazem diferença. Por exemplo, em matéria de dispensa de licitação. Uma coisa que já está causando assim, uma certa dúvida, mas, enfim, a lei é clara, e sei que entidades da administração pública do Estado já têm praticado, é uma nova hipótese, é uma nova redação de um inciso do artigo 24 da Lei 8666, que generalizou dispensa de licitação para, simplificadamente, insumos para projetos de pesquisa. Compras de bens, contratação de serviço, obras e serviços de engenharia, nesse caso de obras e serviços de engenharia, até determinado valor e dependendo de regulamentação. Nos outros casos, até independentemente de valor e de regulamentação. Desde que sejam objetos incorporados em projetos de pesquisa, aprovados com a devida formalidade em cada instituição, naturalmente instituições pertencentes à administração pública, toda essa contratação pode ser feita com dispensa de licitação. O que é alguma coisa, que eu diria até espantosa, do ponto de vista de facilitação desse tipo de contratação. Não que as entidades de pesquisa possam fazer quaisquer contratações que lhe interessam com dispensa de licitação. Contratações que têm a ver com a gestão administrativa, por exemplo, de uma universidade ou de um instituto de pesquisa, não passam por essa regra. É projeto de pesquisa. Enfim, isso para dar apenas um exemplo. Houve assuntos polêmicos porque acabaram vetados e ainda se discute se um dia será apresentada alguma nova lei que supere esses vetos, em matéria de simplificação de importações, em matéria de algumas regras de benefícios tributários. Mas, em linhas gerais, o sentido dessa alteração recente foi explicitar permissões para diversas modalidades de contratação que a administração possa fazer, especialmente compartilhando com o mundo privado infraestrutura de pesquisa, ou desenvolvendo em conjunto projetos, ou fazendo contratações de risco tecnológico, ou compartilhando resultados econômicos, explorando resultados econômicos, enfim, coisas que fogem um pouco do dia a dia dos contratos administrativos, e a lei explicita. Permissões para parcerias empresariais, inclusive com participação societária do Estado. E essas medidas que eu simplificadamente exemplifiquei nesse caso da dispensa de licitação, mas com uma tentativa de aperfeiçoamento de um sistema que, de certo modo, já vigorava. O decreto que o Estado de São Paulo recentemente editou vem bem na linha de sistematizar, num nível operacional, isso que a lei diz, com aquele espírito de deixar claro para o administrador público, para os órgãos de controle, a possibilidade de que certas coisas sejam feitas. Aquilo que normalmente é necessário para romper a inércia do administrador, que, de boa fé, cautelosamente, na dúvida, não faz. Mas creio que, para efeito da minha fala, que eu anunciei que seria uma espécie de visão geral da matéria, eu devo parar por aqui, naturalmente ficando à disposição para seguir nos debates conforme o interesse de todos.
Obrigado pela atenção. Meus parabéns. Fechou a mão. Fechou a mão. E o parque também foi meu professor. Agora eu passo a palavra ao Dr. Fábio Augusto Montes, procurador do Estado, e que vai nos brindar com as suas colocações. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, receber esse convite. Eu acho que nessas oportunidades eu acabo aprendendo mais do que passando alguma ideia. E a minha intenção aqui é colocar alguns pontos para quem nunca teve contato com a matéria, ou até para quem já teve, para começar a digerir todas essas inovações dessa nova legislação. Porque, para mim, o primeiro momento que eu tive contato com isso, eu tive um certo estranhamento, e eu acho que é contra-intuitivo da gente que trabalha no direito e em outras áreas, né, de direito administrativo, mas depois eu vou explicar melhor isso. O que eu acho interessante é que várias pessoas, em vários caminhos, em vários períodos diferentes, têm a mesma impressão sobre o que acontece na administração pública, né? O que o Fernando começou a dizer, de que várias coisas já poderiam ser feitas, eu tive exatamente essa mesma impressão, essa mesma convicção, quando o chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura me procurou há cerca de 2 anos atrás para fazer uma manifestação sobre determinado assunto aqui de inovação. Ele me procurou, perguntou, o que você acha sobre isso? Eu falei, vou estudar, não conheço muito bem a legislação de inovação, depois eu te dou uma resposta. Depois que eu estudei, eu falei, mas, Omar, tudo que você está me perguntando já está na lei. Você quer que eu faça um parecer para só falar que já está na lei? Ele falou, não, mas é importante que a PGE diga. Eu achei muito interessante isso. A PGE tem que dizer, porque se a PGE não dizer, não dá certo. Falei, tudo bem, eu posso fazer um parecer falando o que a lei diz, não tem problema nenhum. E aí eu comecei, causando certo estranhamento, né? Eu falei, deve ter alguma coisa diferente nessa matéria. E aí eu percebi que, realmente, o costume na administração é muito forte, né? É uma coisa interessante. Às vezes é muito mais forte que a lei, que a Constituição, que o decreto. Tanto é que agora, a legislação federal de 2004, a legislação estadual de 2008, estamos em 2017 e 2015 tiveram que alterar a lei federal, a Constituição. Agora fizemos um decreto para ver, não, tudo bem, zera, vamos começar de novo e vamos tentar agora avançar, porque isso não foi possível à época. Eu acho que está tendo um esforço grande de todos os atores aqui que atuam na área. Eu acho que agora vai dar certo, não tem porque não dá. E, bom, enfim, o primeiro desafio, eu acho que a gente teve, foi regulamentar essa legislação, porque, como o Fernando bem disse, também teve uma alteração da competência constitucional. Então, agora, as normas gerais são da União. Mas, então, a gente teria uma norma geral da União, que é a primeira versão de 2004, tem uma lei estadual, que seria uma norma suplementar, já tinha alguns decretos regulamentadores aqui no âmbito de São Paulo. Então, no grupo de trabalho que foi constituído, a gente falou qual que seria a melhor metodologia, porque, em tese, não precisa de um decreto para falar qual lei é geral, qual lei é suplementar, e não precisa. Eu poderia simplesmente regulamentar os artigos de lei que pedem uma regulamentação. Só que, diante de todo esse histórico da lei não ser aplicada como deveria ser, é realmente difícil, né? Quem está na ponta, qualquer caso, pegava, vamos ver o que a lei federal diz, vamos ver o que a lei estadual diz, vamos ver o que os decretos dizem. E depois fica uma discussão jurídica, o que é norma geral, o que não é. E aí entra a parte da procuradoria, que a gente sempre recebeu bastante reclamação, que fala, não, a procuradoria não deixa fazer isso, não deixa. Mas aí eu também sempre defendi, falei, não, mas eu acho que vocês não estão apresentando o problema direito, porque uma coisa que faz bastante diferença é a procuradoria participar do problema desde o início, né? Não simplesmente chegar um expediente lá e falar, faz um parecer sobre isso. Acho que tem que explicar, o problema tem que ser explicado, as dificuldades têm que ser explicadas. Eu acho que nesse caso dá certo. Então, mas tendo isso em mente, a gente teve essa preocupação de falar, então não vamos fazer um decreto sintético, porque vai ficar uma discussão etérea em cada caso concreto, e a gente não vai avançar da mesma forma que a gente não avançou antes. Então, a gente partiu para essa decisão de fazer uma espécie de consolidação. Falou, aqui no Estado de São Paulo, a gente entende que essas são as regras que vão ser aplicadas. Então, tudo que está aqui é aplicado ao Estado. Então, pegamos normas gerais, que a gente tem que serem gerais da União, normas suplementares aqui do Estado, fizemos tudo no decreto. A ideia então, para os aplicadores do direito,
simplesmente ler nesse decreto ser suficiente para implementar sua política de inovação. Eu sei que ainda faltaram algumas coisas ainda para serem regulamentadas, depois eu vou falar mais para frente, mas eu acho que, como primeiro passo, foi um bom primeiro passo. E eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, também na consultoria jurídica, que tem a mesma dificuldade, né, que as normas gerais são da União. E eu via lá diariamente essa dificuldade mesmo de aplicar as leis, no caso concreto, várias leis de cada ente. Então, isso aqui a gente não quis incorrer na mesma coisa também. Bom, passado isso, eu queria introduzir algumas alterações que eu julgo importantes da lei federal, da Lei 10.973. A primeira delas é a Bolsa de Estímulo à Inovação. A Bolsa está prevista na lei federal, que seria uma retribuição pecuniária para o pesquisador que participar de determinado projeto. Eu acho que, para quem trabalha na administração pública, acho que acha bem esquisito isso, né? Alguém vai receber dinheiro, em tese decorrente de uma parceria, não vai ser dinheiro público, vai ser dinheiro captado da iniciativa privada. Obviamente, tudo isso vai ter que ser regulamentado, o decreto esmiuçou um pouco mais como isso vai ser feito, mas isso, com certeza, vai gerar um grande estímulo para os pesquisadores públicos. Eles vão ter, né, incentivo pecuniário, além de outros, para participar do projeto de pesquisa. Então, isso sempre foi um dogma também, né? Eu acho que a administração nunca gostou dessa questão de deixar um pouco mais solto uma vantagem pecuniária. Agora, é isso que eu disse, está na lei que já pode, está no decreto que já pode, agora vamos tentar avançar para ver como é que a gente vai fazer isso. É óbvio que também toda mudança tem um tempo de adequação. Obviamente, não vai poder tudo e sempre, e, obviamente, alguns casos vão poder. Então, a gente vai agora partir, acho que o desafio maior agora é realmente conseguir as melhores práticas para isso ser concretizado. Outra, não sei nem se a inovação se já estava na versão anterior, é a previsão de participação nos ganhos econômicos da criação, ou seja, os royalties, né? Então, os pesquisadores, criadores que participaram, né, do processo de inovação vão ter direito a outro tipo de retribuição pecuniária, que vai ser de 5% até 1/3 dos ganhos advindos da inovação que ele participou. É um outro estímulo bem importante, que eu acho que vai dar um belo salto aí, todos os ICTs aí que implementaram esses projetos. Uma questão importante também que eu acho que na legislação federal que eu queria colocar é que ela está muito aberta. Então, por exemplo, várias formas de parceria ou ajustamento, em sentido genérico, ela não fecha qual vai ser o modelo, se vai ser contrato, convênio ou outro tipo qualquer existente. Isso, do direito, assim, dá uma discussão enorme, se é convênio, se é contrato, se é termo de parceria, termo de colaboração. Então, a gente tentou também fechar um pouco mais no decreto, quando você usaria um modelo, quando você usa outro, porque é mais que uma questão semântica, né? Se você utilizar convênio, você não vai precisar realizar atos de dispensa de licitação, não vai precisar ter, você vai precisar ter um projeto básico. Então, são dois caminhos, eu acho que possíveis, e a gente tentou regulamentar isso para não ficar depois na consultoria jurídica discutindo modelo e ter mais eficiência nessa gestão. É engraçado que, na Constituição Federal, no artigo 219, agora né, a nova versão aí da emenda constitucional, ele não fala nem convênio e nem contrato. Fala, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação. É uma coisa genérica até, né? Eu acho que engloba tudo, pode englobar todas as espécies de convênio em sentido genérico e, quem sabe, até mesmo um contrato. Eu vou só fazer uma ressalva pessoal aqui. Na minha visão, para quem atua na área, né, quando você vai fazer um contrato, quando você vai fazer um convênio, eu imagino que, mais que essas questões de interesses coincidentes ou não, eu acho que vai ser essencial para a escolha do modelo a ser seguido, vai ser se vai ter a apropriação financeira ou patrimonial de alguma das partes, né? Porque, por exemplo, se um projeto de parceria em que uma parte só vai reembolsar a outra, eu imagino que isso seja melhor instrumentalizado na forma de convênio. Agora, uma parceria em que, por alguém tem exclusividade ou maior participação nos ganhos advindos dos royalties,
Eu vou ter que compensar financeiramente outra parte. Isso me parece mais adequado num contrato. Mas isso, de novo, a gente vai ter que trabalhar melhor, a PGE vai atuar ainda nisso, acho que vai ter que ter, vão surgir pareceres, entendimentos ainda que vão avançar nesse tema. Outra questão importante é a taxa de administração das fundações de apoio. Porque tem até uma súmula aqui do próprio TCE que fala que nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor não se admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar. Eu acho que na nossa área aqui de inovação, ciência e tecnologia, é um pouco diferente, porque o repasse não é do poder público, né? Geralmente o projeto de pesquisa vem da iniciativa privada, ela que vai fazer o repasse, ou principalmente nesses casos, né? Não sei se tem uma questão aí se incidiria ou não essa súmula. Na minha visão, aqui também eu acho que essa súmula, pelo menos nesses casos que o repasse vem do ente privado, não incidiria. E outro ponto importante, que aqui eu acho que a gente tem um regime bem diferente do regime tradicional administrativo, principalmente na forma de garantir isonomia, né? Agora, a gente sempre ouve falar em publicação no Diário Oficial, em licitação. Eu não gosto nem de usar essas palavras aqui no nosso caso, porque acho que acaba confundindo e trazendo instrumentos da lei de licitação que são um pouco descabidos aqui nesse caso. Um exemplo disso. Aqui, a forma de você garantir a isonomia, principalmente, a principal forma de você garantir a isonomia no caso das ICTESPs é publicação no site oficial da ICTESP. Então, toda a ICTESP, eu acho que tem outras publicações que vão ter que ocorrer de forma obrigatória, conforme o decreto estipulou, mas todas as ICTESPs vão ter que se programar e se instrumentalizar para, no próprio site, ter instrumentos de chamamento. Desculpa, não sei se vocês sabem o que é ICTESP, é Instituição Instituição Científica de Tecnologia e Inovação. Então, são esses órgãos públicos que lidam com essa legislação de inovação. Então, ou seja, quebrou um pouco o paradigma de DO, de licitação, é uma coisa muito mais fluida, muito mais aberta, que é compatível com a própria área que está inserida, né? Agora eu vou entrar um pouco mais no decreto. Então, a gente partiu dessas premissas para regulamentar toda essa legislação, né? Uma coisa importante, que eu acho que todos estão interessados aí em saber, é a relação com a Fundação de Apoio. Porque, além de todas as questões de normas gerais ou não, a União tem todo um regulamento próprio, a Lei 8958, de como que vai se dar a relação das Fundações de Apoio com as suas ICTs, Instituições Científico-Tecnológicas da União. E sempre ficou na dúvida se a gente vai utilizar o modelo da União, não vai utilizar o modelo próprio ou não, se a gente vai trazer para o decreto. A gente também buscou deixar o mais transparente possível e trouxe para o decreto mais ou menos o modelo da União, ou seja, vai ter um credenciamento na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, vai ter o credenciamento dessa fundação de apoio, que depois vai poder firmar todos esses ajustes com a instituição apoiada. Então, eu acho que o decreto estadual, tendo em vista essas alterações, tem muitas outras alterações, né, mas acho que, devido ao tempo, aí eu não vou conseguir passar por todas, e depois, no debate, a gente pode aprofundar alguma outra ou as que foram ditas. Eu acho que o decreto teve alguns princípios. Descentralização e autonomia. Se vocês forem ver, na área de ciência e tecnologia vai ser a única em que o secretário ou o dirigente da CETESP vai poder assinar convênio com repasse de recurso. Isso, em nenhum outro caso, pode acontecer. A competência para afastamento de servidores, o afastamento está previsto na Lei Complementar 1049, de 2008, é do secretário. Eu sei que isso, inclusive, teve um ruído na época que estava sendo elaborado o decreto, se poderia ou não, mas, assim, ou seja, eu acho que é um caso bem emblemático, e até por isso a gente tem uma responsabilidade maior de não errar, porque eu acho que isso vai ditar outras possibilidades, né? Porque se a gente errar, ninguém mais vai querer descentralizar nada. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez e avançar com responsabilidade para fazer isso ser feito de forma eficiente. Outra preocupação do decreto, que tem vários artigos, se vocês tiverem depois a oportunidade de olhar, é a transparência, porque tem várias publicações que devem ser feitas, tanto pela ICTESP, quanto pelas fundações de apoio. Então, tem grandes obrigações lá. Lembrando que, assim, a gente
E, óbvio, tudo isso também a gente está amarrando nos contratos e ajustes que serão firmados com as fundações de apoio. Também tem referência ao Código de Éticas da Administração Pública, para evitar o conflito de interesses. E outro princípio também como eu já disse, a gente tentou detalhar o máximo possível as formas de ajustamento e os procedimentos para isso acontecer. Então, ao invés de a gente falar, por exemplo, pode dispensar a licitação nesse caso, a gente colocou mais ou menos o caminho que o administrador vai perseguir para fazer isso. Porque também, às vezes, a lei fala que pode e a pessoa não sabe como fazer. Tá bom, mas para onde eu encaminho esse processo? O que eu faço? Então, acaba não fazendo por a falta de regulamentação, mas não precisa regulamentar isso. Mas não precisar regulamentar alguma coisa não quer dizer que não seja viável ou até benéfico você regulamentar. Então, a gente buscou também detalhar todos esses procedimentos, as formas de ajustamento, para isso ser feito da melhor forma possível. Tem algumas questões que estão pendentes de regulamentação ainda. A gente, obviamente, não conseguiu regulamentar tudo. E mesmo que já foi regulamentado, eu acho que agora, com a prática, a gente vai ter que ajustar, né, vai ter que melhorar. Isso acontece com qualquer decreto detalhado. Então, acho que a função de todos aí é ver o que pode melhorar e representar para os superiores, e, enfim, para a gente depois ter possibilidade aí de alterar. Mas o que ainda não foi alterado aliás, o que ainda não foi regulamentado é o bônus tecnológico e a subvenção econômica. Também são instrumentos de política de inovação, são traduzidos na legislação federal. Mas eu acho que, diante do tempo que a gente tinha lá e também diante da demanda, assim, a gente focou nos pontos principais. Isso daí ainda vai ser objeto, eu acho, de uma nova regulamentação. E, a depender, óbvio, da política adotada. Então, esse acho que foi o primeiro passo, né? Todos aqui, eu acho que têm uma responsabilidade de... Todos que atuam na área, e mesmo que não atuam, acho que a gente tem que estudar, digerir mesmo tudo isso, todas essas novidades, e para melhorar e para ajudar, né? Tanto a PGE, quanto a administração pública, quanto o TCE, porque eu acho que a gente não pode incorrer no mesmo erro que aconteceu lá em 2004, 2008, de ter uma legislação, ter todo um esforço legislativo, e a gente simplesmente não aplicar o que tá posto por um medo, insegurança jurídica, ou simplesmente pelo costume. Em linhas gerais, eu acho que era isso. Acho que depois, no debate, a gente pode aprofundar algum ponto. E eu agradeço a oportunidade. Bom, agora eu passo a palavra à nossa conferencista, a doutora Carolina Mota Mourão, para as suas considerações. E eu tenho essa apresentação. Como é que eu... Só falar no microfone, pessoal. Tá ótimo. Para falar para o PowerPoint? Isso, pode falar. Pronto, tá ótimo, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu fiquei muito honrada com esse convite feito pelo Guilherme Jardim e pela Bibiana. Onde está a Bibiana? Bom, por todos. Eu fiquei imaginando, quando eu recebi esse convite, no que realmente eu poderia... no que realmente eu poderia contribuir para esse debate. E aí, enfim, estando aqui na mesa, também quero dizer que é um prazer agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês para esse debate, com o professor Fernando Menezes, que, na verdade, foi quem me abriu as portas aí para esse tema da inovação. Então, muito do que a experiência que eu tenho hoje, e, enfim, quando eu recebi o convite, eu comecei a fazer as contas de há quantos anos eu trabalho com esse assunto. E aí, mais ou menos, acho que uns 12 anos. Então, já também estou ficando com os cabelos brancos em razão desse tempo, né, de trabalho com o tema. E depois, né, então, eu vim acompanhando também o trabalho do doutor Fábio, do procurador, que atuou aí de maneira árdua na elaboração do decreto. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho do decreto, logicamente. Já li o decreto, tenho aí, enfim, algumas... preciso pesquisar, estudar um tanto mais. E aí, nessa apresentação, eu fiquei imaginando qual poderia ser a minha real contribuição para o debate, né? Tendo em vista que estou aqui com os maiores especialistas no assunto, em relação à legislação federal e estadual também.
E, pensando um pouco nisso, eu imaginei que, justamente, né, eu tive uma experiência até, enfim, nos últimos 10 anos, nos órgãos públicos. Então, eu atuei na Secretaria de Ciência e Tecnologia e depois na Procuradoria da FAPESP. E, atualmente, eu troquei o meu chapéu, digamos assim. Agora, eu estou na posição, assumi o chapéu de pesquisadora. Então, sou pesquisadora, junto com os colegas que estão aqui, do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação da USP, também professora de Direito Administrativo. Mas eu não esqueci a minha experiência do passado. Então, e ouvindo hoje o professor Fernando e o doutor Fábio, que, na verdade, eu tentei buscar trazer aqui para essa apresentação é justamente tentar trazer exemplos de casos em que eu atuei ou casos em que eu não atuei, mas de modo a aproximar o tema da inovação daqueles que atuam na área como intérpretes das normas. Então, muitas vezes, o que acontece? Acho que vocês estão muito corretos. O problema, a questão de ciência, tecnologia e inovação chega até o Tribunal de Contas ou chega até a Procuradoria, e os procuradores, ou aqueles controladores, ou gestores públicos, às vezes não estão inteirados, não sabem o que efetivamente está acontecendo, como o projeto começou, como aquela inovação foi criada. Então, eu tentei trazer uma contribuição nesse sentido. Então, o que eu diria inicialmente? O que nós temos hoje, então, essa legislação federal, esse marco normativo, né, esse arcabouço jurídico institucional, ele resultou, na verdade, de uma longa construção no Brasil nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então, acho que nós já, nesse sentido, nós já avançamos muito. Muitas dúvidas persistem, mas nós já avançamos muito. E isso é interessante e importante, porque a inovação ela é um processo interativo e cumulativo. E aí, justamente, montar um sistema nacional de inovação e sistemas estaduais de inovação é uma tarefa que corresponde a uma das mais complexas tarefas aí de criação jurídica no âmbito de políticas públicas. Então, o que a literatura diz? Não sou eu que estou dizendo. Na verdade, muito do que eu estou trazendo aqui não é uma elaboração minha, é fruto do que eu pesquisei, estudei, participei. Então, o que a literatura costuma dizer é que o que nós temos hoje em termos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil resulta aí da criação de normas e instituições que foram se sobrepondo umas às outras. Então, nós encontramos aí na literatura a expressão camadas geológicas, né? Então, nós temos instituições da década de 50, 60, 70, e depois mais recentes, que foram, de alguma maneira, se sobrepondo ou atuando de uma maneira mais ou menos articulada. E, hoje em dia, são essas instituições que lidam aí com esse nosso arcabouço jurídico, com as nossas normas mais recentes de inovação, a Lei Federal de Inovação e especificamente, a nossa lei complementar aqui no Estado de São Paulo. Então, só em resumo, muito uma síntese que eu queria apresentar para vocês, eu imaginei que talvez essa fosse uma contribuição importante, e, de novo, não fui eu isso aqui não é obra minha, é obra da literatura, dos estudiosos, dos especialistas, eu estou só indo atrás do que eles estão falando. Nós poderíamos organizar essa montagem do arcabouço jurídico institucional em 3 grandes momentos aí no Brasil. Então, um momento que é chamado de uma construção institucional mais acelerada, que seria das décadas de 50 a 70, depois uma construção institucional mais lenta e, finalmente, que seria por volta dos anos 80, anos 90, e, então, a consolidação e integração jurídico-institucional que viria a partir do início dos anos 2000, com a edição da Lei Nacional, né, a Lei Federal de Inovação, e depois suas alterações, e a lei aqui no Estado de São Paulo, e depois a nossa emenda constitucional aí também. Então, depois, se vocês tiverem interesse, de novo, esse quadro, ele, na verdade, até foi elaborado no âmbito de uma pesquisa realizada no SEBRAP, o Centro Brasileiro de Planejamento, é uma pesquisa realizada para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, aí tem uma organização, uma linha do tempo da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu trouxe isso para vocês por quê? Porque, para todos nós que trabalhamos, seja interpretando as normas, seja lidando com as diferentes instituições,
enfim, seja controlando o uso de recursos públicos, é importante, eu imagino que seja importante ter essa visão do conjunto, né, da linha do tempo e do conjunto. Quais são as instituições que operam as nossas normas de inovação, de ciência, tecnologia e inovação? Então, a gente teve aí, no período, digamos, de 50 a 70, anos 50, anos 70, a criação do CNPq, da CAPES, FAPESP, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por um longo período. Então, a FAPESP foi criada em 1960, mas começou a funcionar efetivamente, eu imagino, em 1962. Tivemos a criação da FINEP. Depois, num outro momento de uma construção institucional mais lenta, nós tivemos aí, então, a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, a edição da Lei de Propriedade Intelectual. Desculpem. A legislação que regula fundos setoriais. Perdão. Obrigada. Bom, e, finalmente, alcançamos aí os anos 2000, em que tivemos a edição da Lei de Inovação, da Lei do Bem e da Lei dos fundos setoriais. Ai, peço desculpas, mas, realmente, a gripe me pegou. Então, com base nisso, eu trouxe aqui um resumo. O que nós temos hoje de quadro jurídico? Nós temos a Lei 10.973, de 2004, que veio a ser alterada recentemente pela Lei de 2016. Temos, então, a Lei do Bem e a Lei dos Fundos Setoriais. No Estado de São Paulo, nós temos a Lei Complementar 1049, a Lei 15.099, o Decreto 60.286. Nós tínhamos aí uma série de outros decretos, mas que acabaram de ser revogados pela recente edição do Decreto Estadual 62.817, que o Fábio estava aqui contando para nós. Então, de certo modo, já existia, no momento da edição dessas normas, já existia um aparato institucional funcionando, o que, por um lado, é muito positivo. Por que é muito positivo? Porque facilita, ou seja, as normas chegam para serem aplicadas por instituições que já estão aí funcionando na área de ciência, tecnologia e inovação. Por outro lado, qual é o problema que nós temos? É que, muitas vezes, temos uma dificuldade de coordenação entre as políticas desenvolvidas por cada uma dessas instituições. Então, diante disso, nós temos esse grande desafio, que é lidar com uma série de instituições que foram criadas em momentos distintos. Então, isso eu digo para aqueles que interpretam as normas, são responsáveis pelo controle de recursos públicos. Então, um desafio é lidar com uma série de instituições que têm racionalidades distintas e, ao mesmo tempo, lidar com um marco regulatório que, claro, ele vem evoluindo muito, mas ele ainda é bastante fragmentário, no sentido em que nós temos, por exemplo, uma definição de inovação na Lei de Inovação, uma outra definição de inovação, por exemplo, na Lei do Bem. Então, o nosso grupo de pesquisa, por exemplo, trata, lá do Observatório de Inovação, trata justamente de como lidar com as antinomias, com essas contradições que podem surgir a partir da aplicação dessa legislação, que vem evoluindo muito, mas que ainda se encontra, digamos assim, de certo modo, fragmentada. Então, o exemplo que eu traria para vocês é esse, o exemplo clássico. Nós temos uma definição de inovação na Lei Federal, uma outra definição de inovação na Lei Paulista de Inovação, mas não são efetivamente definições contraditórias, mas trazem alguns elementos distintos. E temos aí uma outra definição na Lei do Bem para fim das questões tributárias. Então, vejam, só a título de exemplo, na Lei de Inovação, a definição que nós temos de inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento em produtos e processos que possam resultar em produtos, serviços ou processos e que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho. No caso do Estado de São Paulo, ou no caso da Lei do Bem, por exemplo, nós temos que a inovação tecnológica também tem essas características, mas ela efetivamente deverá resultar em maior competitividade no mercado. Então, são distinções, muitas vezes sutis,
mas para a aplicação da norma para os fins a que ela se destina, isso pode criar entraves, sobretudo, por exemplo, para aqueles responsáveis pela aplicação da lei, então, pela determinação ou não de uma isenção tributária, ou se um determinado projeto ele se enquadra ou não na lei de inovação. Então, esse acho que é o primeiro aspecto relevante para aqueles que trabalham com a aplicação dessas normas. Seguindo aí alguns, enfim, aqueles que estudam o assunto da inovação, a ideia é que a inovação atualmente se reveste de um caráter muito amplo e positivamente amplo, já se distanciando de uma visão da inovação que anteriormente estava relacionada muito com apenas a alta tecnologia. Então, diante disso, o que é que nós temos aí? E eu resolvi trazer, isso sim foi uma elaboração minha. Eu busquei reunir dos trabalhos quais seriam as 8 características fundamentais para aqueles que lidam, compreender do processo de inovação, para aqueles que lidam com as normas desse arcabouço jurídico. Então, a primeira característica, o primeiro elemento, seria justamente esse. A inovação é um conceito móvel e flexível. Então, nós temos aí, digamos, um paradoxo, porque a inovação é um conceito móvel e flexível, mas, por outro lado, nós temos as definições da lei. Então, é impossível trabalhar sem uma definição mínima. Pois bem, mas aí o desafio, digamos assim, em relação a essa característica específica, é que a definição de inovação ela se encontra elaborada, digamos assim, no Manual de Oslo. Então, o Manual de Oslo é a grande referência para a definição do sentido da inovação. Nesse sentido, o Manual de Oslo ele sofre, enfim, ele é alterado. Então, ele já foi alterado algumas vezes. Então, ele é um manual organizado pela OCDE para orientar, digamos assim, padronizar conceitos, metodologias, construções de indicadores. Lá no início, da primeira edição do Manual de Oslo, se eu não me engano, foi em 90 ou 92, meus colegas aqui podem me corrigir, a inovação tecnológica era associada a produtos e processos. Mais recentemente, a inovação passou também, a definição de inovação na OCDE passou a incluir inovação organizacional e inovação de marketing. E o que isso importa para nós? Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que a FINEP, órgão da União, enfim, dentro dos seus programas, faça um financiamento da ordem, por exemplo, de 200, 300, 400 milhões para uma empresa da indústria farmacêutica ou para uma indústria de cosméticos, aí vocês conhecem. E, nesse projeto de inovação, nessa parceria, digamos assim, um aspecto importante, ou 50% desse valor, 100 milhões, 200 milhões, seja destinado a uma inovação de marketing. Temos um problema. Qual é o problema? Provavelmente não caberá na nossa definição de inovação que nós temos na lei, embora isso seja possível pelo Manual de Oslo. Então, já seria um primeiro problema que nós teríamos. Como é que, por exemplo, aqui no caso, como é que nós, os controladores, lidariam com o financiamento a um projeto em que foca 80% do projeto em uma questão de marketing? Mas entende-se que o marketing pode estar atrelado à colocação de uma inovação no mercado. Então, isso já é um primeiro desafio. É preciso construir essa solução. Essa solução não está pronta. Bom, então, voltando lá para a minha lista. Eu vou tentar correr, que acho que meu tempo aqui já não estou calculando. Tá bom. A segunda questão é que se trata de uma atividade que envolve riscos e incertezas. Acho que essa questão já está bastante mitigada, ela já está bastante bem resolvida pela legislação, de modo geral, mas há 10 anos atrás não estava. Então, há 10 anos atrás, os contratos e convênios eles eram pensados, e, justamente, quando vinha um processo para um procurador ou uma procuradora, a ideia era, mas qual é o resultado final desse valor, dessa execução? Eu quero a garantia do resultado. E o que os pesquisadores respondem? Nós não temos como dar uma garantia, em muitos casos, em alguns casos não tem mesmo, de que haverá um resultado concreto. Então, é uma atividade que envolve riscos e incertezas.
E isso é um pouco... O direito não gosta muito de risco e incerteza, né? Eu sempre brinco que o direito, eu brinco com os meus alunos, o direito ele gosta de seguranças e resultados esperados. Então, acho que é um segundo desafio. O terceiro desafio, e que é importante também pensarmos sobre isso, é que a inovação, o processo de inovação, ele é um processo não linear. Então, o que significa falarmos que um processo ele é não linear? Eu também, quando tive a experiência dentro do Estado, eu imaginava o seguinte, pensando num convênio, num contrato. Pois bem, nós vamos começar com a pesquisa básica dentro de uma universidade, a FAPESP vai financiar essa pesquisa básica, e ela vai se transformar numa pesquisa, pesquisa aplicada, que trará um resultado concreto para o mercado. Pois bem, fui pesquisar o assunto, e aí eu faço um parênteses, que eu fui pesquisar esse assunto quando nós estávamos... Eu participei ainda muito jovem, recém-formada, da elaboração da Lei Estadual de Inovação, e nós tínhamos lá a colaboração de um professor, hoje o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Ari Plonsky, e ele me falou, quem mexe com inovação não pode deixar de ler esse livro, que é o Quadrante de Pasteur, do Donald Stokes. Eu anotei, mas eu não fui ler na época. E depois eu me arrependi, não, fui ler depois de algum tempo, então eu trouxe hoje também essa referência para todos que tiverem interesse. E aqui nesse livro é que nós temos essa explicação de que a inovação ela surge de maneira inesperada, não é um processo linear. E nós, do direito, gostamos de coisas normalmente lineares. Então, é como se fosse multicêntrico, se é que nós podemos falar assim. Uma inovação ela pode surgir de uma pergunta de um técnico dentro de uma empresa que está lá todo dia apertando prego. Todo dia ele aperta o prego, todo dia ele aperta o prego, até que ele olha e fala, nossa, aqui tem uma questão. E ele vai levar essa questão para a universidade ou para o centro de pesquisa da empresa. Isso pode surgir dentro do Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo, pode surgir dentro de uma empresa sediada aqui no estado de São Paulo. Então, o importante é pensar que esse processo ele não tem uma ordem certa, ele pode acontecer das mais variadas formas. E isso leva a um segundo... só para título de exemplo, mas é o caso que está aqui contado, que é o caso justamente do Pasteur, que descobriu aí os micro-organismos todos a partir de um problema concreto que uma empresa, lá no início do século, produtora de cerveja, talvez o Fernando saiba mais do que eu, a partir de um problema muito concreto, ele foi descobrir toda uma teoria, mas a partir de uma fermentação do vinho. Então, para vocês verem esse caso concreto de como um problema aplicado, uma pesquisa aplicada, pode resultar numa pesquisa básica. E aí disso vem um segundo raciocínio, que eu considero também muito importante, esse vale para nós, que a inovação ela não gosta, né? ela não surge, provavelmente não surgirá em ambientes rígidos. Então, nós tivemos aí também, isso eu estou contando, é o que está no livro, não sou eu que descobri, mas, no século XIX, Alemanha e França eram a hegemonia, digamos, ocupavam a hegemonia na ciência e tecnologia. E por que conseguiram? Porque tinha um sistema autoritário, assim, rígido. E, nesse sentido, construíram sistemas e instituições, mas logo perderam a vez para o Reino Unido, que assumiu essa posição no início do século XX, depois foi perder também. Mas por que isso? Porque o Reino Unido conseguiu dar maior flexibilidade para as instituições. Então, a inovação ela é avessa a rigidez, a hierarquias, a processos muito rígidos. E isso, de novo, nosso direito administrativo, acredito que ele esteja sendo alterado, mas eu estou aqui com o chapéu da pesquisadora. Então, eu diria que nós deveríamos tentar criar fórmulas que comportassem esse princípio. Estou no terceiro, ainda faltam 5. Não, bom... Pois bem, e aí eu diria que nós temos aí uma outra questão importante, que é a inovação, ela traz diferentes noções de tempo e de espaço. E aí sim eu vi que tem uma alteração interessante no decreto, que tem algumas questões de prazos, né, diferenciados e, enfim, outras noções que são importantes. E isso eu
trago aqui, né, compartilho com vocês, aprendi com o ex-presidente da FAPESP, o professor Celso Laffer, que a pesquisa no mundo globalizado e que resulta em inovação, mais do que nunca, ela não é territorializada. Ela tem como uma das suas dimensões a operação em rede. E ela requer essa interação entre pesquisadores. Então, diante disso, né, só para trazer essa informação importante, a pesquisa e a inovação ela pode atingir os mais variados países, né? Ela não tem um território delimitado em muitos casos. E ela também demanda uma noção de tempo diferente, tempos curtos e, paradoxalmente, tempos longos. Vou trazer exemplos para vocês. Então, esse aqui é uma foto, né, do projeto do que será o telescópio gigante de Magalhães, que está sendo financiado, uma parte desse projeto financiado pela FAPESP, em conjunto com outras 10 instituições, eu imagino. E a decisão para a entrada da FAPESP, que é um órgão aqui, uma entidade, uma fundação do Estado de São Paulo, a decisão teve que ser tomada muito rapidamente. Então, ou a FAPESP entrava nesse projeto rapidamente, mobilizava toda a sua estrutura para conseguir tomar as decisões necessárias e entrar no projeto, um projeto internacional. Esse telescópio gigante ele vai substituir, digamos assim, o Hubble. Então, era uma oportunidade que o Estado de São Paulo não poderia perder, e não perdeu. Mas, por outro lado, é um projeto de longo prazo. Então, os coordenadores desse projeto provavelmente já estarão aposentados quando isso estiver pronto. Então, eu me lembro, pessoalmente, de receber o pesquisador e ele falar, é o que eu vou deixar para as próximas gerações. Então, o pesquisador tem um sentido, muitas vezes, de missão, né? E eu imagino que o papel dos advogados, dos procuradores, dos controladores, seja também esse papel de uma certa missão. Como é que a gente contribui, colabora com esses pesquisadores? Outro projeto... Bom, enfim, daqui a pouco eu trago para vocês. Mas, então, basicamente, é importante dizer que os processos de inovação têm uma maneira diferente de lidar com tempo e espaço. E isso, qual a importância disso? Isso tem um reflexo direto nos nossos instrumentos jurídicos. Prazos, formas de execução, enfim, quais são os prazos possíveis, resultados que são incertos. Então, isso também é importante que entre aí na equação da nossa interpretação das normas. Outras questões importantes. Então, é uma atividade obrigatoriamente de natureza multidisciplinar. Então, como processo, a inovação ela precisa de insumos das mais diferentes áreas e provoca resultados também em áreas diferentes, na engenharia, na saúde, na bioquímica, no próprio direito. Também a inovação ela demanda projetos e parcerias interinstitucionais. E isso é um grande desafio para o direito. Por quê? Porque muitas vezes nós temos instituições, então grandes projetos demandam a participação de uma multiplicidade de instituições. Pessoas das mais diversas áreas, entidades da área privada, da área pública, de esferas diferentes da União, estados e municípios. Então, isso também, de alguma maneira, traz um grande impacto na interpretação das normas, né? Então, tem muitos agentes públicos atuando em um mesmo projeto que observam regimes diferenciados, instituições que sofrem controles a partir de normas diferentes, prestações de contas que são feitas em diferentes esferas da federação. Então, tudo isso é bastante complexo. Então, são projetos que requerem aí parcerias interinstitucionais e, importante dizer, múltiplas fontes de recursos em razão dos montantes envolvidos. Então, é praticamente impossível visualizar ou termos uma inovação, né, a partir de uma única fonte de recurso, uma única instituição. Exemplo, vou trazer para vocês o laboratório Sirius, um acelerador de partículas síncrotron. Então, quem quiser conhecer mais de perto, isso está sendo construído em Campinas. É um projeto de 1,5 bilhão
de reais, eu imagino, ou de reais. E envolve, além do Estado, do poder público, 40 empresas. Por quê? Porque são empresas que sozinhas nunca construiriam um laboratório, um acelerador de partículas. O que é um acelerador de partículas? É um microscópio gigantesco que consegue resolver ou fazer pesquisa desde questões em moléculas para, né, enfim, criação, descoberta de moléculas voltadas para uma doença, até novas formas de extração do petróleo. Então, são entidades que sozinhas não conseguiriam montar esse projeto desse tamanho. Então, de certa forma, isso é a realidade do setor da inovação. São sempre projetos interinstitucionais e que requerem altos montantes de dinheiro, né? Então, muitos valores muito elevados. Outro exemplo desse é o telescópio gigante de Magalhães, que eu falei para vocês, que eu mencionei. E aí, um outro exemplo seria, eu trouxe aqui essa foto, mas, enfim, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o Estado participando em fundos de investimento para que esse fundo venha a investir em empresas inovadoras, emergentes inovadoras, por exemplo. A FAPESP também participa de um fundo como esse, mediante autorização da lei. Então, o que eu quero, na verdade, mostrar é que é preciso também lidar com novas formas de financiamento. E aí, por fim, eu diria que, para encerrar esse grupo de características do processo de inovação, eu acho que eu não sei nem se eu tenho mais tempo para falar, porque eu teria mais um monte de... Acho que está encerrando o meu tempo, né? Tá bom. Então, políticas públicas de inovação tecnológica, na verdade, demandam soluções jurídicas inovadoras. É isso. E só para encerrar, então, só para encerrar, no fundo, aqueles que interpretam as normas devem sempre se pautar por essas características do processo de inovação. Então, acho que essa seria a minha maior contribuição. E aí, só para realmente encerrar, eu diria, né, da leitura que eu fiz do decreto, do decreto recentemente aprovado, que ele realmente trouxe um ganho no sentido de conferir maior autonomia e soluções aí que conferem maior autonomia e maior flexibilidade aos instrumentos jurídicos. Então, eu imagino que já esteja nesse caminho. É isso. Então, agradeço a todos pela paciência. O senhor vai abrir para perguntas? Não? Bom, então eu gostaria de abrir as perguntas com prazo mais ou menos limitado, porque temos outra mesa logo em seguida. Se alguém quiser fazer alguma questão, pode pôr no papel ou levantar e fazer oralmente. Claro. Pedir licença ao doutor Luiz Menezes para fazer uma observação, enquanto chegam as perguntas, que me escapou fazer, né, ao apresentar aquele panorama, que é esse decreto a que todos estamos aqui nos referindo, 62.817, agora de setembro de 17, é um decreto estadual, mas é um decreto que regulamenta tanto a lei federal quanto a lei estadual. Porque, com aquele entendimento de que a lei federal passa a ser lei de normas gerais aplicáveis a São Paulo, entendeu-se, isso é um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, enfim, doutor Fábio, como já ressaltado, é o grande responsável por praticamente todo o texto do decreto discutido amplamente num grupo de trabalho, enfim, mas teve ele um trabalho individual que deve ser ressaltado, mas houve uma compreensão da Procuradoria de que o decreto estadual seria suficiente, sem necessidade de que a lei estadual fosse alterada, porque, em grande parte, ela já era compatível com a nova versão da lei federal, e, em outra medida, não precisaria ser repetido na lei estadual, que já estava na lei federal, que pode ser aplicável a São Paulo diretamente a título de normas gerais. Esse é um primeiro elemento. Um outro elemento que eu sugeriria, sem querer gastar muito tempo dos debates, enfim, supondo que o auditório terá interesse no assunto, especialmente no momento do exercício do controle sobre a administração pública, é que o decreto tentou ser bastante flexível, dentro desse espírito
mencionado pela professora Carolina, que é o espírito necessário para se lidar com inovação, ao descrever os instrumentos jurídicos contratuais, né, enfim, o nosso tema é inovação e contratações públicas, de modo que vocês encontrarão bastante, de modo que me parece bastante didático, a partir do artigo 39, bom, enfim, desde antes tem algumas regras gerais, mas a partir do artigo 39, uma seção que trata de parcerias, convênios e outros ajustes congêneres, e daí um detalhamento de diversas situações em que convênios lato sensu seriam usados, já querendo ser propositalmente abrangente de outras denominações, outras pequenas variantes, e um segundo bloco, a partir do artigo 48, que é de contratos. Numa distinção já tradicional para a administração pública do Estado. E, ao falar de contratos, houve um cuidado de não pretender tipificar contratos, mas explicitar situações em que uma relação contratual é cabível, envolvendo as instituições públicas que fazem ciência e tecnologia. Por exemplo, a instituição pública ser contratada para prestar serviço a entidades privadas. Ou a instituição pública fazer contrato para ceder direitos de criação. Ou, é contrato, outro objeto. Nem por isso tem um tipo contratual diferente. O decreto tratou genericamente o contrato. Ou ceder uso de exploração protegida. Ou contrato para a administração pública contratar diretamente uma entidade da administração indireta, que seja uma ICETESP, para prestar, enfim, algum serviço para a administração direta. Enfim, apenas para pontuar a título exemplificativo, porque depois, naturalmente, a leitura individual será muito mais precisa do que isso que eu tenho capacidade de fazer em poucos minutos, e que o espírito do decreto foi criar não engensamento de tipos contratuais, e sim explicitar que, seja sob a forma de parcerias, convênios, enfim, congêneres a isso, ou sob a forma de contratos, com esse sentido de troca econômica, diversas situações podem ser contempladas. Chegaram perguntas? Muito bem. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta que possa ampliar mais essa matéria tão inovadora? Passa o microfone. Tudo bem? Meu nome é Vitor Monteiro. Queria endereçar a pergunta ao Dr. Fábio. Dentro dessa explicação do professor Fernando, por que a opção, no ponto de vista das parcerias, não foi idêntica? Há vários instrumentos de acordo, convênio, termos de parceria, se optou por ser um pouquinho mais descritivo das razões do seu modelo. Por que na elaboração do decreto se preferiu usar essas diversas ou múltiplas, né, nomenclaturas, e não fazer como ficou no convênio, no contrato, uma noção mais geral, mais ampla dessas relações? Bom, na verdade, isso aí foi uma evolução. A gente começou com outra versão, já delimitando, mas essa aqui vai ser esse convênio, né, e excluindo as outras formas de denominação, mas até por uma questão conceitual, né, de ter divergência, se o convênio seria o gênero ou espécie. Fernando, se quiser fazer alguma acréscimo, por favor. A gente resolveu suprimir e deixar mais genérico, uma por essa questão conceitual e outra também para não amarrar, porque talvez pudesse trazer algum ruído na prática, então isso aqui é convênio, mas, na verdade, eu estou firmando, sei lá, com uma organização social, então seria, na verdade, um contrato de gestão. Porque é muito difícil você, na regulamentação, imaginar todas as possibilidades. E, às vezes, se você fechar... A gente tentou direcionar, mas, se você fechar muito, às vezes, é capaz de você mais atrapalhar do que ajudar. Se quiser completar... Eu concordo. Na verdade, bom, aí estou dando um pouco de opinião pessoal, não é só uma descrição dos trabalhos do nosso grupo. No limite, nós podíamos usar a noção de contrato
para tudo, né? Contrato como gênero, inclusive convênio não deixa de ser contrato num sentido amplo. Mas para não comprar confusão, comprar briga, criar confusão, com algo que já é muito estabelecido no dia a dia da administração, especialmente, podemos falar aqui em São Paulo, deixar contrato de um lado, convênio de outro. O problema é que, se de um lado a gente deixa contrato, e a palavra contrato acaba servindo para diversos tipos contratuais, ou até mesmo para contratos atípicos, do outro lado, no convênio, que é essa espécie de derivação do contrato, justamente por esse espírito de ser uma derivação, criando um tratamento um pouco diferente, houve, ao longo desses últimos anos, derivações das derivações. Então, a administração ou o legislador não se contentou com o convênio para contrastar com um contrato em sentido estrito. Porque depois do convênio, como o Fábio já disse, vira termo de parceria, contrato de gestão, enfim, esses termos de fomento e assim por diante. Então, para evitar a discussão meramente nominal, o título ali dessa subseção aqui do decreto acabou dizendo convênios, termos e congêneres. O problema aqui não é tipificação, o problema aqui não é terminologia. É um espírito geral dessas situações de convergência de esforços para obtenção de uma finalidade comum, enquanto que, no caso dos contratos, seria uma espécie de relação de troca de posições econômicas, ainda que haja interesses comuns, mas, enfim, uma posição não de ação conjunta para uma determinada finalidade, sim de troca de posições. Há mais alguma questão? Bom, se não há mais alguma, eu, pelo menos, gostaria de fazer uma dirigida à professora Carolina Mota Mourão. Decorre até dos anos de experiência na Procuradoria e na convicção de que o bem público, o dinheiro público, deve ser defendido de todo jeito. Sim. E até porque creio que ele não merece receber riscos. Foi a palavra que você usou, eu achei muito interessante. O caso que eu gostaria de submeter ao seu ponto de vista seria o seguinte: há anos atrás, provavelmente uma parte da plateia não tinha nascido, mas com certeza já ouviu falar do consórcio Paulo e Petro. Sim. Começou com um convênio celebrado entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, está aí a inovação, né? E os institutos, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e a CESP, para fazer prospecção de petróleo. Não importa a autoridade que estivesse de plantão na época, mas o fato é que alguns pesquisadores, aí o crédito deles, já apontavam que não haveria petróleo na área que foi pesquisada. Muito bem, o que aconteceu? Pesquisou-se em vários locais e, até onde a minha memória registra, não se achou nem água, quanto mais petróleo. E eu tive, por um lado, a luta de funcionar nesse processo, defendendo o Estado, o interesse público, e, por que não dizer, o dinheiro público propriamente, e vi que houve um grande risco no negócio, entabulado, e que, na verdade, não trouxe nada. A grande verdade é que o governador Franco Montoro, assumindo o governo do Estado, mandou rescindir tudo, multas pesadíssimas para todo lado, está aí o dinheiro público saindo de maneira pouco louvável. Eu queria saber de você como tocar a inovação, projeto de ciência, como o desenho você bem mostrou aí, achei muito interessante a pesquisa, mas como partir para uma empreitada dessa se houver um risco considerável? Enfim, acho que eu responderia até mais com base na minha experiência concreta, e na minha visão, na minha compreensão, ainda, enfim, eu diria que eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta, mas, de modo geral, eu diria que o arcabouço jurídico deveria trazer possibilidades de construção de soluções conjuntas, ou seja, de modo que esse risco ele seja compartilhado, né, digamos assim, a decisão, melhor dizendo, que a decisão em relação ao risco seja compartilhada. Então, da experiência que eu tive na prática, o que eu vi, realmente, poderíamos lá, em certos momentos, ter entrado em projetos que dariam nem em água.
E o gestor público, naquele momento, o dirigente da entidade naquele momento, de certo modo, estava assumindo essa responsabilidade, ainda que o risco, ainda que os procuradores dissessem, olha, nós temos aí um grau elevado de incerteza. Então, o papel dos procuradores ficava muito mais no sentido de alertar os dirigentes das instituições de que determinados projetos poderiam terminar em nada, e pelo menos do ponto de vista jurídico. Então, eu acho que o risco, nós não vamos conseguir eliminar o risco. Então, a ideia é como a sociedade, o Estado de São Paulo, a União, como é que nós vamos lidar do ponto de vista jurídico com esse risco. Então, se nós só formos pesquisar petróleo em áreas que realmente nós sabemos que tem petróleo, pode ser que a gente nunca chegue lá. Esse caso realmente é um caso negativo, né, que vai contra o sentido de assumir um projeto desse porte, de se assumir um projeto desse porte. Mas, talvez, diante de uma construção, né, de uma decisão conjunta, vou dar um exemplo, dos órgãos do Estado, dos órgãos da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, de modo que todos sabem que há um risco, mas esse risco todo mundo está aceitando com o embasamento jurídico, enfim, levar adiante um determinado projeto. Não sei se eu respondi corretamente. Respondeu, mas eu gostaria até de acrescentar, porque na plateia temos procuradores, procuradoras, que fazem parte da vida, da minha atribuição. E, nesse caso da Paulipetro, nós fizemos o possível para frear a situação, mas não foi possível. Então, foi alertado, como você observou. E uma outra observação que eu faria, até dando sequência, né, endossando o que o Fábio mencionou no início, é chamar os órgãos jurídicos, todos os partícipes, desde o início. Então, o Estado de São Paulo irá financiar uma pesquisa para buscar petróleo com a CESP, o IPT, o Estado de São Paulo. Então, acho que, naquele momento, também era um outro momento da história do país. Hoje em dia, não creio, assim, quero crer que não seria possível uma decisão desse tipo, que todos os órgãos, enfim, quero crer que os órgãos seriam chamados a, de alguma maneira, participar e colaborar. Eu até vou trazer um exemplo interessante, que não foi um estudo que eu fiz, foi um professor da São Francisco, o professor Diogo Coutinho. Ele traz um estudo de caso muito interessante, em que houve um problema entre o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a AGU. Então, o INPE queria desenvolver, enfim, daí não vou saber dizer exatamente qual era o projeto de inovação, mas a AGU, desde logo, mencionou que aquele projeto tinha diversos problemas, que tinha tomado conhecimento posteriormente do projeto, e aí foram bater na porta do Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União percebeu que havia um problema entre a AGU e o INPE e conseguiu apresentar uma proposta colaborativa. Isso até depois, enfim, está num texto que eu não sei agora o nome, não me lembro o título, talvez meus colegas lembrem o título do artigo, mas em que ele fez um estudo desse caso, em que se conseguiu trazer uma composição dos interesses. Então, a ideia seria, será que teremos relações de enfrentamento ou de colaboração? Então, talvez a ideia seja do nosso arcabouço jurídico promover e incentivar a colaboração interinstitucional. Eu diria isso, mas é difícil, é uma construção ainda. Sem dúvida. Alguém queria... Posso só fazer um acréscimo? O que eu disse na minha exposição, essa lei tem vários pontos que são contraintuitivos, né? Até ela usa, diferentemente de outras leis de direito administrativo, exatamente o termo risco tecnológico. Você pode fazer um contrato com risco tecnológico, inclusive com dispensa de licitação. Acho que a gente tem que deglutir isso, né? Digerir um pouco, amadurecer tudo que está escrito, tanto na lei quanto no decreto, mas, assim, pela legislação que está hoje, esse tipo de contratação é possível, né? Porque, é óbvio, se alguma coisa é arriscada, nem sempre vai dar certo, faz parte do risco, né? Mas a questão é que o legislador julgou que, em um caso que dê certo, talvez justifique os outros 5, 6 que não deram. Mas, ou seja, hoje a gente tem base legal para contratar objeto com risco tecnológico. Muito bom. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que você. Pois não. Eu vou pedir para a pergunta ser feita no microfone, o pessoal online escutar vocês, tá? E pelo horário, vai ser a última pergunta, tá?
Desculpa. Sobre esse aspecto de legitimidade do risco ou não legitimidade do risco, eu só queria pontuar que a virada de um Estado burocrático para um gerencial, ele pressupõe que a legitimidade do planejamento ela tem acompanhamento, inclusive, dos órgãos de fiscalização. Eu acho que o papel do Tribunal de Contas, o que o TCU já faz, por exemplo, de ter uma análise prévia do risco, por exemplo, está dentro do planejamento do que se diz sobre execução e controle e dos resultados apresentados. Então, isso, acho que delimita, aliás, ao invés de delimitar, traz uma conjunção, uma sinergia entre os órgãos de fiscalização interna e de quem executa. Então, a superação eu vejo pela mudança mesmo de paradigma de gestão. Eu estou totalmente de acordo com a sua posição. E aí, nisso, até retomo aquela ideia, por exemplo, do próprio conceito de inovação. O conceito de inovação, claro, é o que está na lei, mas como nós temos diferentes conceitos, o que a gente tem de concreto? Ele resultará, provavelmente, de uma construção dos órgãos que estão lidando com a inovação. Então, dos órgãos, enfim, né, que estão ali lidando com o projeto, com os órgãos controladores, isso tudo vai ser uma negociação do sentido da inovação. É muito mais pelo aspecto de legitimidade do que de legalidade ou de estruturas compartimentadas de ato. Sim, de acordo. Muito bom. O nosso tempo não permite mais novas perguntas, lamentando desde já, porque sempre traria novas questões de interesse nessa matéria tão nova. Mas é que temos uma outra mesa a ser iniciada imediatamente. Então, eu agradeço a presença de todos e renovo o convite para que os inscritos compareçam na nova mesa que vai ser instalada em seguida. Agradeço, sinceramente, ao doutor Fernando Dias Menezes de Almeida, a doutora Carolina Mota Mourão, puxa, não errei nenhum, e o Fábio, amigo e colega da Procuradoria, Fábio Montes. Muito obrigado, está encerrada a sessão.